Oppenheimer traz o Christopher Nolan de volta num épico adulto e completamente oposto a essa minha vibe do momento. Então, beleza, vamos respeitar a seriedade do assunto pro tio Nolan não ficar bravinho e mandar aquele sonzão alto na minha cara. Vamos lá, Oppenheimer conta a história do pai da bomba atômica, interpretado aqui pelo Cillian Murphy, numa corrida tensa para concluir o projeto Manhattan antes que os alemães consigam fazer a bomba nuclear também, e para isso ele se junta ao general, interpretado pelo Matt Damon, e um grupo inusitado de cientistas que vão resolver suas diferenças enquanto trabalham juntos para completar essa missão tão nobre. Só que não. Esse é um capítulo extremamente cinzento da humanidade e um dos maiores méritos do Nolan é pegar uma história tão moralmente ambígua, trágica e assustadora e traduzir essas características através da linguagem audiovisual, mantendo a sutileza. Seria fácil simplesmente jogar imagens pesadas dos impactos em Hiroshima e Nagasaki e conquistar a empatia do público, né? Mas o Nolan se interessa muito mais em construir a ascensão e queda do Oppenheimer no âmbito emocional, psicológico, moral, tipo, o que motivou esse homem a desenvolver algo tão tenebroso e o tamanho do peso que ele carregou depois. E o diretor faz isso muito bem, aproveitando o design de som para construir elementos que vão se ressignificando ao longo da narrativa, né? Como é o caso daqueles barulhos bem fortes que se aceleram cada vez mais e que a gente imagina que sejam um som abstrato para ilustrar a tensão crescente da construção da bomba, até que o filme revela que esse barulho é um som específico de um momento da vida do Oppenheimer e não um momento de terror, mas sim de celebração. Só que todo o contexto ao redor disso acaba transformando o que seria uma representação de vitória num símbolo opressor da culpa carregada pelo personagem. Ainda na parte sonora, cara, chega a ser sublime como Nolan subverte as expectativas de um dos grandes momentos do filme, a explosão teste da bomba, né? Removendo completamente o que seria um barulho ensurdecedor e substituindo o realismo que ele tanto gosta por uma representação muito mais expressionista do momento. A imagem permanece super poderosa, intimidante, mas a gente só ouve o som meio delicado, meio gentil da respiração das pessoas ali presentes, quase como se a bomba tivesse ganhado vida pelo sopro dos seus criadores, né? Para fazer uma alusão bíblica, Deus soprando fôlego de vida no homem. Além disso, mesmo na parte visual, o Nolan se solta um pouco mais também, investindo em algumas estilizações que eu acho que são bem interessantes, como na cena onde o Oppenheimer é questionado numa sala de depoimento e sem que a câmera corte ele aparece completamente pelado no meio da sala, ilustrando como ele se sente exposto e vulnerável. Fora esses aspectos autorais, não tem como não mencionar a atuação magnífica do Cillian Murphy, cara, simplesmente fantástico na pele do Oppenheimer, né? Principalmente pela habilidade como ele trabalha essa jornada de ascensão e queda, onde ele vai se tornando cada vez mais motivado a chegar no resultado, movido aí por várias coisas como curiosidade, ousadia, e lógico, né, ego, vontade de ser reconhecido como gênio, até que a perspectiva do que ele criou vem com tudo e o cara entende que ele foi usado em nome de outras agendas, assim como ele mesmo usou as pessoas em nome da sua própria. É um retrato multifacetado que nunca precisa recorrer às muletas de atuações biográficas, né, grandes cenas de explosão emocional, nada disso. O cara trabalha muito no método mesmo, encarnando essa figura magra e cada vez mais fria do cientista que declarou: "Agora eu me tornei a morte, destruidora de mundos." Uma frase que aparece também em dois momentos distintos, mas igualmente impactantes. Dito isso, eu acho que o filme tropeça um pouco na própria ambição e também em algumas características do Nolan que insistem em permanecer a cada filme que ele faz. Por exemplo, toda essa corrida científica e armamentista que resulta na bomba acontece durante o meio do filme e funciona muito bem, cara, mas ela é envelopada por um começo e um final que também duram mais ou menos 1 hora cada um, e esses segmentos são montados de um jeito muito mais truncado e algumas vezes difícil de compreender. Isso acontece porque o Nolan, como sempre, dá aquela embaralhada na linearidade dos acontecimentos, e isso geralmente funciona quando ele trabalha com uma trama fictícia, mas aqui essa não linearidade se torna muito mais confusa, porque ele precisa incluir basicamente todas as pessoas reais que fizeram parte dessa história. E é muito personagem, são muitos nomes que entram e saem da narrativa com poucos segundos de tela para surgirem de novo só mais pro final. E eu confesso que durante alguns momentos eu acabei me deixando levar mais pela sensação dos acontecimentos do que pelo entendimento racional de tudo que estava rolando. Uma sensação que é sustentada muito pela trilha sonora constante, abstrata e tensa do Ludwig Göransson, que
que eu acho até que é constante demais. Algumas cenas poderiam ser mais efetivas sem música, né? Mesmo que a música funcione tão bem. Eu até acho que esse entendimento da história melhoraria bastante se o Nolan não acelerasse tanto a montagem do filme, se a trama pudesse respirar um pouco entre um segmento e o outro, pra gente digerir o que aconteceu e daí sim seguir em frente. Mas sei lá, eu penso que era tanta coisa pra contar que o cara simplesmente não conseguiu escolher o que deixar nesse filme e o que tirar. E nesse sentido eu sinto que o Spielberg faz um trabalho muito melhor de seleção do que é de fato a história que ele quer contar no filme do Lincoln, por exemplo, né, que pula toda a vida do protagonista para só mostrar os momentos finais e decisivos da sua trajetória. Outra coisa que acontece é que, demorando para revelar o propósito daquelas cenas de depoimento em preto e branco, né, cenas que assumem as rédeas do filme na reta final, chega uma hora em que o Nolan precisa responder essas questões de uma vez, o que acaba rendendo um momento de confissão de um dos antagonistas da história que talvez soe um pouco como os finais dos desenhos do Scooby-Doo, onde o vilão discursa todas as suas motivações e emenda com aquele clássico "eu teria conseguido se não fosse esses moleques intrometidos e o cachorro". Claro que eu tô exagerando, a cena funciona super bem, rende um momento de atuação maravilhoso que contrapõe com muita emoção justamente a frieza da atuação do Cillian Murphy, mas isso é algo que eu senti que deveria apontar aqui, simplesmente. Fora isso, dá pra mencionar também a dificuldade que o Nolan tem em lidar com personagens femininas. Eu acho que ele erra e acerta ao mesmo tempo aqui. Com a Florence Pugh, ele traz um elemento sexual bem surpreendente, pensando que os filmes do Nolan costumam ser bem isentos de tensão sexual, com exceção do Coringa e o Batman, claro. E aqui ele usa o desejo do Oppenheimer pela personagem da Florence como uma analogia à tentação e à inclinação do protagonista pelas ideias comunistas, pelas ideias de esquerda, mas ela meio que só serve para isso, né? Para que seu corpo sirva um propósito alegórico e seja depois descartado pela história. Já a Emily Blunt, mesmo tendo pouco tempo de tela, consegue mais espaço para existir como uma presença marcante, principalmente num momento específico ali de subversão do domínio da cena que provoca uma boa reação no público. E é justamente isso que eleva a personagem, né? A forma como ela se mantém erguida mesmo enquanto sua família é completamente exposta publicamente e o seu marido se encontra numa letargia profunda ali, incapaz de se defender. Aliás, a maior força da última hora de Oppenheimer, né, todo esse trecho que transforma o filme num drama de tribunal, está justamente na ideia de todo um sistema político e militar que usa pessoas brilhantes para fins terríveis e depois descarta essas pessoas completamente. Isso se torna ainda pior quando a gente lembra que os maiores avanços científicos da humanidade vieram por necessidades bélicas, necessidades violentas, e talvez essa seja uma das maiores tragédias que o filme revela. Não só fazer a gente pensar no extermínio que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki, ou mesmo nos extermínios que ainda podem acontecer no nosso tempo, né? Mas simplesmente a constatação de que nós, enquanto seres humanos, avançamos não tanto porque a gente quer viver, mas sim porque a gente quer matar. Pesado. Mas é um ótimo filme, né? Não é o melhor filme do Nolan pra mim, mas é um ótimo filme. Só que quem é o grande vencedor de Barbenheimer? Cara, beleza, a comparação não faz o menor sentido, mas é divertido brincar com isso. Eu acho que o cinema só tem a ganhar com todos esses filmes, né? Inclusive, cara, o hype que se construiu ao redor de Barbie e Oppenheimer ao mesmo tempo mostra o quanto o público tá ansiando por filmes que sejam mais autênticos, que sejam mais autorais, né? Esses dois filmes, apesar de serem completamente diferentes, eles têm uma coisa em comum, que é o fato de eles serem totalmente comandados pelos seus diretores, e eu acho que, o público ansiar por esse tipo de filme enquanto outros filmes considerados mais seguros fracassarem nas bilheterias, como Flash, Indiana Jones, mesmo Missão Impossível, por incrível que pareça, só mostra que o público realmente quer ver coisas diferentes, quer ver coisas autênticas e coisas mais artisticamente, sei lá, velho, refrescantes. De qualquer forma, comenta aí embaixo qual dos dois você preferiu assistir, né? E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. E eu vou confessar, eu gostei mais de